Olá, pessoal! Sejam bem-vinda ou bem-vindo aqui no meu canal. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu me chamo Juliana e este é um canal que tem muitas coisas pessoais, muitos vídeos pessoais, mas este vídeo em específico eu vou falar sobre costura. Costura criativa, que é uma área que eu tenho aprendido durante a pandemia e tenho desenvolvido. Então este vai ser o primeiro vídeo que eu vou ensinar para você, será um vídeo de passo a passo, como fazer uma carteira simples, que vai pouco material e muito útil para o seu dia a dia. Vou ensinar para vocês esta carteirinha aqui, que ela é um tamanho médio, que ela exatamente cabe um RG, um CPF, documentos, e ela tem esse fechamento aqui de botão, e por dentro ela tem porta-cartões, cabem 4 cartões, mas você pode colocar mais do que 4 e tem esse espaço aqui para colocar os documentos, tá bom? E também tem essa parte aqui, ó, onde dá para colocar dinheiro, moedas e fica bem fechadinho com este zíper. Então eu vou estar ensinando passo a passo. Já adianto que este vídeo não tem molde, tá bom? São medidas que eu vou estar falando durante o vídeo e também eu vou deixar descrito aqui logo abaixo deste vídeo, tá bom? Então, se você gostou, espero que você faça para você mesma ou para vender, mas que você possa comentar o que você achou dessa pecinha aqui, tá bom? Então, vamos lá aprender? Então, muito bem, vamos lá para a lista de materiais que você vai precisar para fazer essa carteirinha aqui, tá? Então, vamos começar com o corpo. O corpo, você vai precisar da medida de 22 de largura por 15 centímetros de altura. Você vai cortar uma vez no tecido principal, uma vez no forro, uma vez numa entretela fininha e uma vez na manta. Essa minha manta aqui é a manta R1, você pode utilizar a R2. Geralmente, quando eu uso a manta resinada, eu corto com 1 centímetro a mais nas laterais, em toda a borda, né? Para que depois, na hora que eu for fazer o matelassê, na parte principal, eu tenha espaço suficiente, tá? Então, é sempre bom cortar com umas margens a mais a sua manta resinada. Então, essa aqui é a medida do corpo da carteira. Então, para o bolsinho de cartão, né, o porta-cartões, você vai cortar a medida de 20 de largura por 16 de altura no tecido principal 4 vezes. Olha só, eu cortei 4 vezes e eu dobrei ao meio, tá? Então, você separa aí. Para o bolsinho de zíper, né, da parte de fora, você vai cortar o forro na medida de 15 por 22, 2 vezes. Ó, aqui tem 2 tecidinhos de 15 por 22. Aí, você vai precisar também de um zíper de 20 centímetros. A gente usa menos, mas eu sempre corto um pouquinho maior para que eu possa facilitar na hora de colocar o cursor. Um cursor, aqui eu tô usando o cursor de corujinha, mas porque a minha carteira vai ser de corujinha, então só para combinar. Aí, eu vou colocar uma etiqueta. Se eu tivesse uma etiqueta como eu posso dizer, de sintético, eu ia colocar na parte de fora, ia costurar aqui, mas como eu não tenho, então eu coloco as minhas etiquetas de cetim aqui dentro, ó. Tá vendo? Porque acho que na parte de dentro fica melhor se eu colocar na parte exterior. Então, não esquece da sua etiqueta se você tiver. Ah, eu também preciso de caneta fantasminha ou o giz que apaga com o calor do ferro, tá? Pra quê? Porque quando eu for fazer o matelassê no corpo da carteira, eu vou riscar toda aqui. Então, você não pode riscar com caneta esferográfica comum, porque depois não vai sair. Então, você pode usar esta canetinha aqui, fantasminha, ou o giz, que depois que você costurar, é só passar o ferro por cima, que com o calor ela desaparece, tá certo? Eu também vou usar um pedacinho de montana. Montana é um sintético que imita o couro.
Eu vou usar, aqui tem 10 centímetros, eu gosto de usar ele para fazer a aba. Mas se você não tiver, você pode fazer a aba no tecido, né? Também eu vou usar esse botão aqui, que é um botão imantado, só que este aqui é rebite duplo, tá? Porque ele tem duas cabeças, olha. E, gente, como eu falei, não tem molde, então eu construí o meu molde através dessas medidas que eu já passei para você. Aí, por que eu faço isso? Porque nas próximas vezes que eu for fazer a carteira, eu não tenho que medir novamente. Então, eu já risco uma vez apenas e eu uso um papel cartão. Às vezes, olha, o meu aqui é embalagem de pizza, sabe aquelas pizzas congeladas? Então você pode estar utilizando o que você tiver em casa para poder fazer construir o seu molde a partir das medidas. Assim fica mais fácil e nas próximas vezes que você for fazer, você tem lá só riscar o seu molde que já está pronto. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nós vamos pegar a parte principal, né? E vamos pegar a manta e você vai posicionar e você vai levar ao ferro e passar, porque a cola vai ajudar a fixar esse tecido na manta. Depois que você fez isso, eu vou fazer o matelacê, tá bom? Então vamos lá? E uma coisa também, que se você não tiver este botão aqui imantado, você pode substituir o botão imantado pelo botão Ritas, que é esse botão aqui, ó, tic-tac. Ele é de plástico, tá? Para colocar ele, você vai precisar ou de um alicate, de botão de pressão, ou então balancim. Esse botão aqui, ele é mais barato, né, do que esse daqui. Esse aqui também, para colocar ele, você vai precisar do balancim. Não dá para colocar ele com um alicate, o mesmo alicate que você usa para colocar esse aqui de plástico, tá bom? Então, outra coisa que eu esqueci de falar é que esse zíper aqui, ele é o número 5. Então, o meu cursor também é número 5. Agora, se você quiser usar o zíper de número 3, também pode. Mas daí você vai ter que usar o zíper de número 3, porque o zíper, a numeração do zíper deve ser correspondente à numeração do cursor, tá bom? Mas eu prefiro o número 5, esse é zíper de metro que você compra, né? E porque eu acho mais fácil trabalhar com ele do que aqueles que já vem pronto. E eu gosto do número 5, porque o número 5 tem várias opções de cursores decorados. Mas se você também não tiver um cursor decorado, você pode usar aquele simples comum, que não tem problema algum. Então agora nós vamos lá para o ferro. Então, o ferro já tá ligado aqui, eu coloco ele na temperatura algodão e eu passo esse tecido sobre a manta, tá? Eu deixo ela bem centralizada. Como eu falei, gosto sempre de cortar a manta com a margem a mais. Então, eu vou fixar aqui. Lembrando que essa manta é a R1 e ela tem cola de um lado só. A R2 tem cola dos dois lados, mas é uma cola temporária, ela não é definitiva, mas ela ajuda bastante na hora da gente poder fazer o nosso quilt, o nosso matelacê, tá bom? Olha só, já tá fixada. Vou aproveitar aqui que o meu ferro está quente, então vou pegar o meu tecidinho de forro. Lembra que eu falei que precisamos de uma entretela? Essa aqui é uma entretela de tecido, mas ela não é muito grossa, ela é bem fininha, tá? Então, eu vou fixar. Essa entretela também vem com uma cola na parte, em um dos lados apenas. Então, eu vou posicionar aqui e eu vou passar o ferro para que essa cola, né, essa entretela possa aderir ao meu tecido de forro. Que, na verdade, esse tecido de forro é onde eu vou costurar os bolsos dos cartões. Pronto, ó. Ela já tá fixada aqui. Ela dá uma certa estrutura. Não muito para não pesar, mas um pouco de estrutura é bom. Então, a minha manta já foi fixada aqui, tá? No tecido principal. Eu vou fazer um quilt
E vou fazer esse quilt usando essa régua aqui, ó, de ondas, que eu comprei da Gizoca. Você acha ela no Instagram. E é muito bom, régua quilt em ondas. Ela é muito boa, gosto bastante dessa régua. Então, é só você posicionar aqui, ó, a régua e você traçar, né? Eu tô usando aqui a caneta fantasminha. E é só você traçar, ó, fazer o percurso da régua. Pronto, ó. Tá vendo que tá todo riscadinho? Então, agora eu vou fazer uma costura com o ponto número 3 em cima desses riscos aqui, tá? Então, vamos lá? Então, eu estou aqui na minha máquina. E a minha máquina é uma máquina doméstica. Então, eu vou começar a fazer o quilt. É importante você dar retrocesso tanto no começo como no final, tá? Da sua costura. Olha, gente, eu tava fazendo aqui o quilt e na metade, quase no finalzinho do meu quilt, a linha da bobina acabou. Então, agora eu vou ter que encher a bobina. Mas, o que eu faço? Para não ficar feio, eu tiro essa linha aqui já costurada. Por sorte, foi só um pedacinho. Mas eu tiro toda ela e começo o quilt desde o início novamente para ficar bonito, tá? O acabamento é muito importante na hora da gente fazer qualquer peça. Na verdade, o acabamento bem feito acaba sendo a sua marca registrada, né? Então, eu vou fazer isso. Gente, não liga para o som se você estiver ouvindo, é que hoje aqui é feriado e os vizinhos gostam de comemorar nesse estilo, tá? Então, já terminei o meu quilt, já refilei a parte aquela margem da manta, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar o ferro quente para poder tirar estes riscos da caneta. É super simples de fazer. E como um passe de mágica, a tinta, a caneta desaparece. Eu gosto bastante dessa canetinha aqui, essa caneta fantasma. Essa aqui é a minha marca, ela é da West Press, fantasminha, tá vendo? Não é um preço muito barato, né? Acho que eu paguei R$13. E não dura muito assim, não. Então, eu uso muito pouco ela. Eu tento alternar entre caneta e giz. Ó, tô passando ferro quente aqui. E praticamente desapareceu os riscos da caneta. Só ficou a minha costura, né? Por que a gente faz o quilt? Por duas razões. Primeiro, que pode ser algo decorativo, né? Que é uma costura complementar, pode dar um charme à sua peça. E segundo, é para fixar essa manta aqui no tecido, porque caso a minha cliente tenha o desejo de lavar essa peça, se ela não tiver com nenhuma costura por cima, o que vai acontecer? O tecido vai se desprender da manta e dá um aspecto muito ruim. Então, se ela lavar com o quilt, né, o material a ser feito, não vai ter essa dificuldade da manta sair, porque ela já foi totalmente quiltada. E esse é um quilt muito simples, gente, ó. Só passei a régua, né, e ainda fiz uma costurinha bem na beiradinha para garantir que esse tecido não vai sair daqui. Então,
Agora vamos para a próxima etapa. Ah, só uma coisa importante que eu não estava prestando atenção. Por enquanto, você não vai costurar em cima do forro. Deixa o forro por enquanto, tá bom? Deixa o forro por enquanto. Pense na parte dos bolsinhos, né? Então, você vai pegar uma parte, né? Vai posicionar, tanto faz. Aí, essa parte aqui de cima, você vai sobrepor naquela margem de 1 centímetro, tá bom? Aí, você vai grampear não, com a ajuda dos alfinetes ou desses grampinhos aqui, você pode colocar aqui, ó. E aí, você vai, a parte de cima, você vai dobrar o meio e você vai achar, vai dar uma vincadinha aqui, ó. Tá? Pronto, achei o meio. E quando eu for sobrepor aqui, eu vou também fazer uma outra marcação, bem em cima do meio que eu achei. Vou fazer um traço. Por quê? Porque eu vou passar uma costura aqui no meio. Ó, então, eu vou costurar essa borda, essa aqui não precisa, tá? E essa aqui no meio, porque daí ela vai ficar com espaço para os 2 cartões. Então, agora eu vou levar na máquina e já trago para mostrar para vocês como que ficou. Agora sim, as duas partes, os dois bolsos, né? As duas laterais estão costuradas. E vou passar o ferro para tirar a marcação da caneta. Agora sim, eu posso pegar o forro e posicionar aqui nessa lateral, ó. Você vai alinhar a parte do bolso de baixo, tá? Isso. E essa parte que tá sobrando em cima e embaixo, não tem problema, que depois a gente refila. Alinha bem certinho. Ó, a nossa parte interna com os bolsos fica assim. Aqui é interessante você colocar esses grampinhos para que não venha sair do lugar. Então, já passei uma costura aqui na bordinha, pelo lado avesso do forro, tá? Posicionei aqui os cartões e passei uma costura em toda a volta. Agora, esse restante que tem aqui, você pode refilar, deixando ele bem certinho, porque a gente já tá prosseguindo para as outras etapas da nossa carteira. Agora, você vai pegar essa parte aqui do forro e do bolso e você vai dobrar ao meio, ó, tá assim? Dobra ao meio. Vamos achar o meio aqui, ó. Eu não vou dar um pique aqui, porque eu não quero desfazer a costura. Então, você pode pegar a caneta e marcar aqui, ó. Se bem que a minha própria costura, ela já mostra que é o meio aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar o pedacinho de montana. Nesse caso aqui, eu cortei ela em diagonal, só para dar um charme, tá? Você vai posicionar neste meio aqui que você achou, aqui, ó. E vai passar uma costura, fixando essa lapela, né? Essa abinha aqui neste corpinho, tá bom? Então, agora já estamos na etapa que nós vamos fazer o bolsinho de zíper, né? Nós temos aqui as duas partes, já fixei a lapela aqui na lateral, né?
E agora nós vamos fazer o bolso de zíper. Então, vou pegar o zíper aqui, vou colocar o direito sobre o direito. O que é direito? O direito é essa parte aqui que tem estampa. Esse aqui é o avesso, esse é o direito. Então, eu vou pegar a parte da cremalheira, que é essa parte aqui, onde tem os dentinhos, e vou posicionar sobre. Ó, vou posicionar sobre aqui na lateral, onde eu costurei a minha lapela. Vou centralizar, né? Vou passar uma costura aqui, ó, só para fixar este zíper aqui. É uma costura bem na beiradinha mesmo. Vou pegar uma parte do forro, vou posicionar a parte direito com o direito do meu bolso de cartões. Aqui. Vou alinhar bem essas partes de cima, tá? E vou passar uma costura aqui. Só que neste caso, como eu estou costurando em cima do zíper, eu vou trocar o meu calcador. Vou colocar o calcador de próprio, né? Calcador de zíper, que é este aqui, tá? E eu vou, então, passar uma costura definitiva da parte avessa, não a parte que tem o forro, mas na parte avessa, tá? Se quiser, pode colocar grampinhos, pode alfinetar, só garanta que essas partes estarão bem alinhadinhas aqui no topo, tá bom? Aí eu vou levar o meu forro pra trás. Ele vai ficar assim, ó, pra trás. Vou posicionar ele bem aqui. E vou passar uma costura aqui, ó, de pesponto, tá? Então, já fiz a costura de pesponto, tá? Aqui em cima. O forro já ficou aqui atrás. Agora, eu vou pegar minha outra parte do corpo e vou posicionar em cima do zíper, tá? Ó, veja bem, se sua estampa tem sentido, né? No caso, a minha tem. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não posicionar da forma errada. Porque se eu posicionar assim, a minha carteira vai ficar torta. Então, eu tenho que posicionar tudo certinho, tudo alinhadinho, ó. Posiciono aqui, viro e passo uma costura para fixar o zíper aqui no topo. E o forro, ele vai direito com direito, ele vai sobrepor.
Tá vendo que o meu direito aqui é cheio de bolinha, o meu avesso é liso, né? Então, ele vai direito com direito em cima do zíper. Alinho bem. Vou colocar uns grampinhos aqui, ó. Para que eu tenha segurança de que esse tecido não vai sair do lugar na hora de eu passar a costura. Pronto, está aqui. Vou passar a costura do lado da manta. Essa é uma costura definitiva, tá? Então, você vai usar o próprio calcador de zíper para isso. Para a costura definitiva, eu gosto muito de utilizar o ponto de número 3, tá bom? Deixa eu arrumar o calcador aqui. Pronto. Costura feita, ficou assim as duas partes, né? Agora também, desse outro lado, vou passar uma costurinha aqui, ó, de pesponto. Pra fazer o pesponto, eu gosto de utilizar o ponto de número 4. Como é uma costura que vai ficar em evidência, vai aparecer, eu gosto de utilizar esse ponto, que é um ponto, é o mais largo aqui da minha máquina. Ó, eu puxo bem o forrinho pra baixo, tá? Pra que ele fique bem assentadinho no lugar dele. Deixa eu só mudar aqui o calcador de novo. Eu tô usando o calcador de zíper, mas como ele tem lado direito e lado esquerdo, nesse caso eu vou usar o lado direito. Vou posicionar. Sempre em toda a costura, né? Costuras definitivas, você começa e termina com retrocesso. Ok. Costurinhas prontas. Vou tirar o excesso de linha. Deixa eu ver se tá tudo ok. Tá tudo ok, ó. Tá? Aí agora, ó, o forro é isso mesmo, tá? Porque é só pro bolsinho. Como ela vai dobrar a carteira, então não tem importância. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o cursor. Nas minhas peças, eu sempre coloco o cursor de baixo para cima ou então da direita para a esquerda, porque eu sempre gosto de puxar o cursor nesse sentido, da esquerda para a direita. Então, se eu coloco, é bem simples, se eu coloco o cursor na parte direita, ele vai parar fechado na parte esquerda. Se eu coloco, introduzo aqui, à esquerda ele vai parar na parte direita. Então, como eu gosto dele que ele pare aqui, então eu vou colocar o cursor aqui. Então, por isso que eu deixei essa parte aqui maior. Então, como é que eu faço? Eu abro um pouquinho aqui, essa parte, e eu corto um pouquinho dos dentinhos aqui. Deixa eu ver aqui. Vou cortar aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Vou mostrar bem pra vocês. Ó, tá vendo? Abri um pedacinho. Vou cortar aqui, ó. Um pedacinho do dentinho. Ó. Não sei se dá pra ver, gente. Tá um pouco escuro. Mas, ó. Agora deu pra ver, né? Agora eu vou pegar o meu cursor
E eu gosto também de dar uma queimadinha aqui, porque zíper, ele é uma coisa que desfia, sabe? Então, eu dou uma queimadinha só para ele não ficar desfiando. Aí, eu vou pegar o meu cursor. Essa parte, ele tem, se você observar bem, ele tem essa parte aqui, que é reta, e a parte que ele vai afunilando para baixo, né? Então, essa parte de baixo que ele vai afunilando é que eu vou colocar aqui. Então, uma parte eu introduzo aqui, na parte que eu não cortei. A outra parte eu vou introduzir na parte que eu tirei um pedacinho dos dentinhos. E aí eu puxo. Às vezes ele fica um pouco emperrado, mas aí você pode tentar de novo. No começo, para quem é iniciante, é difícil, mas depois você pega o jeito. Ó, foi, tá vendo? Vou deixar ele aqui no meio, ó. Para não atrapalhar. Nesse momento, eu abri ela, né? Juntei o que é parte principal com o principal e o que é forro com forro. Neste momento, eu vou colocar a minha etiqueta de cetim. Então, eu vou abrir uma parte do forro, vou posicionar mais ou menos aqui. Tanto faz se você quiser colocar ele na parte esquerda ou na parte direita, não tem importância, tá? Vou posicionar aqui mais ou menos uns 3 centímetros para baixo, tá? E vou costurar nessa lateral aqui do forro. Deixa eu posicionar bem certinho. Pronto, ó. Então, ficou assim. Porque depois que a gente costurar todo o forro e desvirar, a etiqueta vai ficar assim, tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer? Vai separar o que é forro com forro. Vai colocar uns grampinhos aqui. E o que é parte principal com parte principal, vai alinhar essas costuras aqui perto do zíper, tá? Lembrando de deixar essa partinha aqui, os dentinhos, pra cima e não pra baixo assim. Se você deixar assim, você não vai conseguir ter um bom acabamento e vai dar tudo errado sua carteira. Então, deixa esses dentinhos para cima. Alinha bem aqui as laterais, tá? Tanto a lateral esquerda quanto a direita, elas devem estar bem alinhadas. Aí, a parte do corpo também, se sobrar tecido, que é normal, não tem importância, porque nós vamos fazer uma costura aqui em volta. Vamos costurar agora aqui, ó. Vamos fazer uma costura aqui, aqui e aqui. Aqui e aqui. Então, vamos começar aqui e vamos até aqui. E daqui aqui, aqui e vamos terminar aqui. Essa parte aqui a gente vai deixar aberta para que nós possamos desvirar. E depois que desvirou, a gente costura essa parte do forro embaixo, tá bom? Vamos fazer essa costura com um pé de máquina. Mas você também pode fazer com 1 centímetro. No caso aqui, o meu pé de máquina,
ele é 0,75 milímetros. E então você pode decidir se você quer usar 0,75 milímetros ou 1 centímetro de margem, tá bom? Então a gente já costurou toda a volta da carteira, já tirei o excesso, cortei essas duas quinas aqui, ó, tá? Pra poder facilitar na hora de desvirar. Aí ficou assim. Agora, lembra que eu deixei essa parte aqui do forro aberta? Então, nós vamos desvirar agora, tá bom? Muito bem. Eu uso essa ferramenta aqui, que é uma agulha de crochê. Opa! Para que eu possa fazer bem, eu introduzo lá na peça e eu desviro bem esse cantinho aqui, ó, sabe? Ele me ajuda bastante. Então, a carteira já tá quase pronta. Ó, o bolso dos cartões, a parte dos documentos e o cursor tá aqui, o zíper. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o ferro para quebrar bem estas costuras aqui, para assentar ela. E depois eu vou fechar o forro aqui que tá aberto, né? Para onde eu desvirei, vou fechar. É só dobrar para dentro 1 centímetro e passar uma costurinha reta aqui. Depois que eu fizer isso, eu vou colocar o botão e eu mostro para vocês como que ela ficou. Muito bem, então a gente chegou à parte final da nossa carteira. Ela ficou muito bonitinha. Eu já passei ela no ferro, tá? Olha que lindo esse cursor que deu todo um charme à nossa peça. Então, agora a gente precisa colocar o botão, né? Eu escolhi o botão imantado. Então, como que eu vou fazer? Então, primeiro vou furar a minha lapela, essa tira de montana aqui. Então, com esta ferramenta aqui, este aqui é um furador, eu vou mais ou menos da parte superior até aqui, 1 centímetro e meio. Aqui eu meço no olho mesmo, né? Primeiro eu faço uma marcação à caneta, né? Porque vai que eu erre. Então, faço uma marcaçãozinha aqui de caneta, onde eu quero o meu botão. Eu meço mais ou menos o meu botão. Eu sempre deixo um espacinho aqui, ó. Porque é a parte que a pessoa vai ficar abrindo e fechando toda hora. Então, eu vou colocar meu botão bem aqui, ó. E eu faço uma marcaçãozinha centralizando. Isso. Aí, agora eu já sei onde vai estar, né? Tem a marcação. Só furar agora. Ó, furei. E vou colocar já a parte de cima do botão. Ó, o botão ele é constituído basicamente de 4 partes. Só que 2 partes dela, do botão, são as cabecinhas, né? E as outras 2 partes são diferentes, ó como elas são diferentes. Então, essa parte que ela é mais gordinha aqui, digamos, ela fica na parte de baixo. E a parte mais fininha fica na parte de cima, tá bom? Então, eu vou colocar aqui no avesso e por cima eu coloco o botão. Pronto, já coloquei. Aí, eu preciso colocar aqui também.
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mais ou menos medir a minha carteira certinho, maneira como ela vai fechar. Eu faço assim, tá, gente? Eu pego um pedacinho de giz, eu pego o giz e eu risco aqui, ó, a parte do meu botão, tá vendo? Eu risco. E aí eu vou fazer uma simulação de que eu vou fechar a carteira. Eu não gosto de deixar ela muito apertadinha e nem tão larga, tá? Aí eu vou deixo um espacinho aqui mais ou menos, porque a gente imagina que a pessoa vai colocar cartões, documentos, dinheiro, e ela vai precisar um pouco mais de espaço aqui. Ó, deixando esse espaço aqui, acho que de meio centímetro, eu pressiono o meu botão. Ó, não sei se você dá pra ver, mas ficou uma marquinha aqui. Então, com essa marquinha, eu vou fazer uma marquinha mais forte ainda, para que eu possa saber que é aqui que eu devo furar. Aqui, eu não vou usar essa ferramenta aqui, que não tem necessidade. Mas essa outra ferramenta aqui, ela é bem útil, que é o meu agulhão. Com o agulhão, eu furo. Toma cuidado de não furar o bolso dos cartões, tá? Ó, tô furando por dentro. Ó, vou furar aqui. Já furei. Agora eu vou colocar por dentro, eu vou colocar essa pecinha aqui, ó. Desculpa, por fora. Então, por fora, eu vou colocar essa pecinha aqui. Então, eu já coloquei aqui o botão, né? Ó, por dentro como que fica, tá? Agora eu vou apertar, porque ele só tá colocado, mas não está fixo. Então, gente, para que eu possa fixar esse botão aqui, imã, eu preciso do balancim, tá? Esse aqui é o meu balancim. E eu também preciso das matrizes específicas. A matriz para o botão imantado de rebite duplo, ela é composta de 3 partes. Então, sem estas partes eu não consigo fixar, tá certo? Então, eu vou fixar o botão, depois eu mostro para vocês como ficou a carteira terminada. Então, pessoal, e assim ficou a nossa carteirinha Lorena. Ficou uma gracinha, olha só, que charme. Esse botão imã é muito bom, eu gosto bastante dele, ele é muito prático. Ó, aqui deu para colocar os cartões. Na verdade, deu para colocar 6 cartões aqui. Aqui nesse bolsinho coube meu RG, coube a minha CNH, coube meu título de eleitor e mais um outro cartão. E ainda tem espaço para mais. E aqui coube as minhas moedas, tá bom? Então, se você gostou dessa carteira, se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário desse vídeo, deixa o seu comentário aí, com a sua sugestão, ou com o seu elogio, ou com alguma dúvida que você tiver, tá? Espero que você tenha gostado, espero que você consiga fazer. É uma carteira de nível iniciante, porque eu sou iniciante, mas que tem os seus desafios. É o que eu sempre digo, né? Aquilo que não te desafia não traz crescimento para a sua vida. Então, aceite os desafios, porque só assim você vai poder crescer, desenvolver cada vez mais, tá? Então, um abraço a todos, espero que eu possa gravar outros vídeos para vocês. Até mais, tchau, tchau!